O Eduardo Bolsonaro ele extrapolou todos os limites do cinismo e da cara de pau com a campanha de desinformação dele a respeito da atuação de Lula no Rio Grande do Sul. Eduardo disse que o Brasil deu sorte, ou insinuou pelo menos que o Brasil deu sorte de ter Bolsonaro como presidente na época da crise sanitária. É um cara de pau, porque por culpa de Bolsonaro nós tivemos 700 mil pessoas que perderam a vida naquela época. E Eduardo e os bolsonaristas querem desacreditar o governo, querem falar que o Estado não tem feito nada e atacaram a jornalista Daniela Lima da Globo por desmenti-los ao vivo no Globo News. Eles usam de todos os meios. O problema é que cada informação falsa que eles passam desestimula e descredibiliza a ação social e a ajuda humanitária. Mas o que você acha dessa fala do Eduardo? O Brasil deu sorte de ter Bolsonaro como presidente na época da crise sanitária? Você prefere Lula ou Bolsonaro? Se você concorda comigo que o Eduardo é um cara de pau, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro ele fez essa postagem em uma rede social. Quando eu vi, eu falei assim, olha, tudo tem limite. E o Eduardo, nesse momento, extrapolou completamente os limites do aceitável ao insinuar que o Brasil deu sorte de ter Bolsonaro como presidente na época da pandemia. Porque ele disse o seguinte, o Brasil, vendo tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mais ou menos com essas palavras, o Brasil deu sorte de não ter tido Lula como presidente na época da crise sanitária. E se o Brasil deu sorte de não ter tido Lula, por óbvio, o Brasil deu sorte de ter Bolsonaro como presidente da República. Porque na visão de Eduardo, Lula faria um trabalho pior do que fez o papai. Só que nós temos que lembrar que o papai, na época da pandemia, o que ele fez? Deixou faltar imunizante. Ah, mas comprou com semanas de atraso. Várias pessoas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos comprado imunizante da data certa. Bolsonaro defendeu a imunização de rebanho. Cada um que pegue, cada um que se vire. E no desastre da Bahia, Bolsonaro andou de jet ski e não queria voltar às férias. Bolsonaro nunca teve compromisso com nada, propagava desinformação, propagava que você iria se tratar com remédio para verme. E agora Eduardo vem e ensinou que nós tivemos sorte. Isso é uma palhaçada, porque Eduardo quer evitar a comparação do que Bolsonaro fez nos desastres ambientais e nas tragédias humanitárias com o que Lula está fazendo agora. Esse é o objetivo do Eduardo, só que essa postagem, pelo menos para ele, deu ruim. Porque a quantidade de gente criticando e relembrando o que aconteceu no passado, imensa. Inclusive com o Bolsonaro andando de jet ski. Por isso que eles precisam ser desmentidos. Eles querem evitar as comparações. Eles querem desmobilizar. Eles querem falar que o poder público não tem feito nada. Só que aí veio a Daniela Lima, do Globo News, e os desmentiu ao vivo. E eles ficaram fulos da vida. Descontextualizaram a fala da Daniela Lima. Porque o que ela falou? Daniela Lima pegou o cerne da desinformação bolsonarista e fez um alerta à população. Ela falou, quem está desinformando são os mesmos que no passado desinformavam. São os mesmos que agora a Polícia Federal está investigando. E identifique a notícia falsa quando começa com a seguinte fala, civil salva civil. Por quê? Porque eles querem, e ela explicou, porque ela foi muito didática, porque eles querem passar a impressão que o Estado não está fazendo nada. Isso é falso. Então desconfie quando você pega o seguinte trecho, civil salva civil. E o que os bolsonaristas fizeram? Eles tiraram do contexto a fala, começaram a propagar nas redes sociais que Daniela Lima está mentindo falando que os civis não estão ajudando. Mas sim, os civis estão ajudando, junto com o Estado. Há toda uma solidariedade por parte da população brasileira, junto com o poder público, incluindo as Forças Armadas, que os bolsonaristas, que Daniela Lima explicou muito bem, estão criticando. Porque os bolsonaristas ficaram frustrados com as Forças Armadas. E eles querem propagar que existe uma omissão do governo federal, uma omissão de Lula, e o que eles provocam? Desmobilização. Porque cada fake news que eles propagam sobre isso, a população tem descrédito com o poder público. Por que eu vou doar? Se o Estado não ajuda, será que a minha doação vai chegar? Então as pessoas elas ficam receosas, hesitantes em fazer as doações. E agora eles começaram a propagar uma reportagem do Cabrini e Record. Porque o Cabrini ele foi até o Rio Grande do Sul, recortaram um trecho da reportagem e começaram a propagar. Falaram assim, tá vendo Daniela Lima? A população está ajudando. Olha lá, a população reconstruiu a ponte, porque teve uma passagem que a Defesa Civil retirou, falou, tira essa ponte porque é perigosa, vai cair. Os caras foram lá e colocaram de volta. Vai dar problema. Vai dar problema. No inferno de boas intenções está cheio. E aí o Cabrini entrevistou
uma pequena população local. E eles começaram a dizer que não existe Estado, ninguém está ajudando, não tem governante, não tem nada, só a população está salvando. E eles falaram, tá vendo? Omissão do poder público. Falso, mentiroso. Aquilo é um recorte do Cabrini. Nós temos informações, nós temos fotos, nós temos imagens do exército ajudando, da defesa civil. Os caras, eles querem desmobilizar, eles são nefastos, são figuras cruéis, que depois querem falar que são cristãos, tementes a Deus. Esses caras desmobilizam a atuação e ajuda humanitária. Todos eles devem ser investigados como a Polícia Federal está fazendo. A Advocacia Geral da União solicitou a investigação e precisa ser feito. Porque essa desinformação que foi propagada na época da pandemia volta agora. Quantas pessoas não perderam as vidas por conta das mentiras propagadas por Bolsonaro, por Gabinete do Ódio, por Ministério da Saúde Paralelo, por Jovem Pan, por Siqueira Júnior, e agora a mesma coisa. Eles voltam a usar as mesmas artimanhas, notícias falsas para desmobilizar a população, com o objetivo de falar que Lula é omisso. Porque eles querem que o Estado não está ajudando, então não mande ajuda. Deixa a população do Rio Grande do Sul atuar por si mesma. Só que aí o desastre vai ser maior, para depois eles falarem, tá vendo, Lula não faz nada, porque o que eles querem mesmo, o objetivo não é salvar a vida, o objetivo é vencer 2026. E eles criam toda uma blindagem, porque eles sabem que a comparação é inevitável. A comparação com o que Lula está fazendo, com o que Bolsonaro fez, não tem como não ser feita, vai ser feita. Porque é o motivo de atuação política também. Bolsonaro foi derrotado muito em 2022 porque ele massacrou a população, principalmente a população de baixa renda. E essa população de baixa renda não deu seu voto a Bolsonaro em 2022. E agora Bolsonaro quer se blindar das críticas, quer se blindar das comparações, porque Bolsonaro, na época da Bahia, ele andou de jet ski, não quis voltar das férias. Ficou lá em Santa Catarina andando de jet ski, teve obstrução intestinal como tá tendo agora. E na época da pandemia, o que o Bolsonaro falou? É só uma gripezinha, não sou coveiro, você quer que eu faça o quê? Se morrer, morreu. Ele vai falar isso pra família da Amália Barros? Da deputada? Não vai, né? E não caiam na desinformação que o governo não está fazendo nada. O governo tem feito. O governo acionou a Defesa Civil, o governo tem destinado verba, o governo tem renegociado a dívida do Rio Grande do Sul com a União. Lula, em 48 horas, em menos de 2 dias, sobrevoou as regiões, desceu, esteve em loco, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente em exercício do TSE, o Edson Fachin. E em 48 horas, no sábado ele organizou, no domingo ele foi para o Rio Grande do Sul, e na segunda-feira já tinha um projeto aprovado no Congresso. Não caiam nas desmobilizações e nas mentiras dos bolsonaristas. E depois, mais uma vez, eu gosto de frisar, nós temos que sim politizar esse caso, porque esse é um caso ideológico, as tragédias no Rio Grande do Sul, elas são ideológicas. Porque nós temos muito da direita, do superávit primário, não podemos investir, nós temos que guardar dinheiro, olha o gasto público está aumentando. E agora, faltou gasto público em enchente, faltou gasto público em prevenção. Não tem que ter gasto público? Não tem que ter investimento em pesquisa para mudanças climáticas, para enfrentamento das mudanças climáticas, algo que sempre foi sonegado, sempre foi negligenciado pelos bolsonaristas? É claro que eles não querem politizar, porque na hora que politiza vai ter que falar de gasto público, na hora que politiza vai ter que falar de ciência, na hora que politiza vai ter que falar sobre mudança climática, o que eles não querem porque sempre negligenciaram. Sempre. Mas nós temos que politizar. Sim, a forma de enfrentar a notícia falsa, de enfrentar a desinformação, de enfrentar essa palhaçada do Eduardo Bolsonaro que ele está promovendo agora é justamente com a politização. Então Josias de Souza, Eduardo Leite, querendo ou não, vai politizar e esse assunto será sim politizado.